Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Terra Brasilis News. Hoje, segunda-feira, dia 25 de maio de 2026. Espero encontrar a todos muito bem para conversarmos um pouco. Temos assuntos importantes. Tenho certeza que quem ficar até o final do vídeo vai gostar, porque é um vídeo que eu considero ilustrativo, inclusive. Vocês vão entender o porquê. Claro que nesse início de semana, que por sinal está fraco de boas notícias, também porque é feriado nos Estados Unidos, nós conservadores bolsonaristas temos mesmo assim bons motivos para criar boas expectativas, principalmente por conta da visita que Flávio Bolsonaro fará a Donald Trump. Está acontecendo muitas versões nas redes sociais de que não existe confirmação desse encontro. Porém, eu perguntaria o que o Flávio Bolsonaro iria fazer em Washington, se não fosse realmente tão importante assim, se não fosse para conversar com o presidente americano, né? Muito embora existe também a confirmação, eu vou chamar assim, de que ele também vai se encontrar com Marco Rubio, tá? O secretário de Estado norte-americano. Então, muitos estão levantando esse questionamento. Será que vale a pena acreditar nessa história? Bem, se não vale, nós vamos descobrir, porque segundo as informações que rolam na imprensa, essa reunião deverá ocorrer entre amanhã, terça-feira e quinta-feira. Então já nós vamos saber. Só que segundo o noticiário, o senador Flávio Bolsonaro já desembarcou hoje pela manhã lá em Washington, onde vai se encontrar então com o Eduardo Bolsonaro e com o Paulo Figueiredo, para os três então entrarem em reunião com Donald Trump ou com Marco Rubio, seja com quem for do governo americano. O que importa é que essa conversa ocorra com o governo americano, principalmente se for mesmo Donald Trump, né? É o que está anunciado. O senador Flávio até comunicou ao Senado Federal que estará no exterior entre os dias 24, que era ontem, e o dia 28 de maio, planejando ficar em Washington até a quarta-feira, dia 27. Se é quarta-feira, dia 27, esse encontro deve ser então entre amanhã e quarta. A articulação dessa agenda em Washington é vista pelos aliados políticos como um movimento estratégico importantíssimo para a pré-campanha do Flávio. Nesse momento, principalmente, né, se ele vier carregando aquela foto dele cumprimentando Donald Trump sorridentes. Fato que o Inácio não conseguiu. Só essa fotografia eu tenho certeza que recupera 3, 4% das intenções de votos a Flávio Bolsonaro. Agora, o importante aqui, meus amigos, é o que será conversado nessa reunião. Se realmente acontecer como tudo indica que vai, o que será conversado entre Flávio Bolsonaro, Marco Rubio, Flávio Bolsonaro, Donald Trump? Certamente serão assuntos que são gravíssimos e que são caros aos Estados Unidos, principalmente se envolver nessa conversa as questões de PCC e do CV. Como eu disse, questões que são muito caras a Donald Trump. Outro assunto que pode entrar na pauta são as censuras nas Big Techs, empresas de tecnologias americana. E também pode ser falado sobre a falta de liberdade de expressão no Brasil, um assunto que também é muito caro a Marco Rubio, principalmente por conta de seu histórico de vida com relação a Cuba. Ele sabe muito bem o que significa falta de liberdade de expressão. Então, amanhã ou depois de amanhã nós saberemos da realidade, mas as expectativas são muito boas, porque o Flávio Bolsonaro não iria até Washington para fazer turismo apenas, não é isso? Agora, hoje saiu uma matéria da Malu Gaspar dizendo que, de outra forma, melhor dizendo que indiretamente
o Alexandre de Moraes está interferindo nesta decisão que os conservadores precisam tomar para acalmar os ânimos que andam acirrados entre o lado conservadorista, entre os parlamentares, os influenciadores e a própria família de Jair Bolsonaro. Segundo ela, indiretamente é o Alexandre de Moraes que está interferindo numa solução, pelo menos para acalmar e acabar com esses fuxicos de redes sociais. Vejam só, com Jair Bolsonaro sequestrado e sem poder opinar e direcionar a nossa direita, coisa que só ele sabe fazer, né? E faz como ninguém, evidentemente os seus pensamentos e suas ideias estão sendo passadas através de Flávio Bolsonaro, que se tornou também seu porta-voz. E suas decisões e preferências acabam demorando a serem difundidas no Brasil afora. Por quê? Primeiro é necessário o Flávio comparecer em uma visita para eles conversarem, aí o Flávio tentar difundir os pensamentos do presidente, né? Ora, isso causa então uma apreensão muito grande entre nós eleitores. Quem está certo? Quem está errado? Quem está falando a verdade? Quem está mentindo? Porque nas redes sociais nós vemos ao vivo e a cores os bate-bocas. Quem sabe mais, quem tem mais informação, quem tem a melhor fonte. Mas dentro da família Bolsonaro não temos acesso a não ser o que sai da boca do Flávio. Porque essa conversinha da imprensa, que segundo fontes, Bolsonaro está chateado por causa daquilo, a Michele falou aquilo, o Carlos respondeu aquilo, isso é conversa mole, porque ninguém sabe de fato o que sai da boca do nosso presidente. Não é isso? Agora, por mais que o Flávio Bolsonaro esteja demonstrando, sim, habilidade política em fazer articulações com o mercado financeiro e também com outros partidos do Centrão, que, querendo ou não, nós somos obrigados a admitir que é obrigatório para poder aumentar apoio e, principalmente, tempo de televisão para competir de igual para igual com o mandatário brasileiro. Mesmo com tudo isto, Flávio não possui o mesmo carisma político que seu pai. Porque Jair Bolsonaro ele foi forjado desde os tempos do Exército Brasileiro, quando lutava contra os generais por aumento de salários ou soldos aos soldados de baixa patente. Aquele Bolsonaro que distribuía santinhos nas praças cariocas para se lançar candidato a vereador e que depois de 29 anos acabou conhecendo como ninguém os porões de Brasília, isso enquanto deputado federal. Por isso Jair Bolsonaro faz muita falta na campanha do próprio filho. E por isso ele é sim refém do Alexandre de Moraes. Imaginem os senhores, meus amigos, se Jair Bolsonaro pudesse fazer palanque, subir num palanque para Flávio Bolsonaro, Brasil afora, já que ele está inelegível. Mesmo se solto estivesse, ele iria fazer muita diferença. Hoje, a tal direita que não é diretamente ligada aos bolsonaristas raiz, aquela que diz que é conservadora, mas tem nojinho, né, de Jair Bolsonaro, é uma direita que foi atraída pelo bolsonarismo, querendo ou não, atraída porque de fato não existe outra direita no Brasil, e isto mostra o porquê a tal gravação de Flávio com Vorcaro não produziu o efeito negativo que todos eles esperavam. Toda a esquerda, membros do Judiciário e também do Partido Novo, né? Principalmente aquela direita do Partido Novo que sonha com Zema concorrer na presidência. Esse pessoal precisa entender que o Jair Bolsonaro, na verdade, foi o primeiro, desde o fim do regime militar, a dizer claramente que era um político de direita, conservador, defendendo pautas conservadoras, né? Pátria, família e Deus. E por isso ganhou apoio popular. E ganhar a eleição de 2018
foi a demonstração clara de que ele conquistou o público. Com isto, ele criou uma liderança política que é efetiva, é sólida, sobretudo porque ele é popular e tem voto. Em qualquer pleito eleitoral hoje, Jair Bolsonaro, ou no caso Flávio, já inicia a campanha com 30% ou 40% de intenção de votos, mesmo antes de ser oficializada a campanha. O que no mínimo lhe garante um segundo turno, no mínimo. Esse percentual é de conservador raiz e que não depende de votos dos indecisos para atingir o seu percentual. Além disto, Jair Bolsonaro criou uma camada protetiva à sua ideologia conservadora que impede que qualquer outro nome que venha lhe virar as costas obtenha sucesso eleitoral futuro. Vamos tomar como exemplo, um exemplo clássico inclusive, João Dória Júnior, que em 2018 saiu tirando fotos com Jair Bolsonaro, escrito Bolsodória, tal, mas que depois preferiu se afastar da política. Lá em 2022, quando ele era pré-candidato à presidência e descobriu que não teria a mínima chance, e aí se afastou. Mas enquanto pré-candidato, ele virou as costas para Jair Bolsonaro. E claro que aqui eu nem vou comentar perebas, como Joyce Hasselmann, Alexandre Frota e outras porcarias, Kim Kataguiri, essas porcarias aí. O mais importante nisso tudo que estou falando agora é que obrigatoriamente muitos dos indecisos, até mesmo os que não gostam de Jair Bolsonaro, acabam lhe declarando voto no segundo turno, porque o inimigo é o mesmo. É um inimigo comum, que tem nome de Inácio. Por isso, quem não é bolsonarista precisa dos votos bolsonaristas. Precisa do eleitor bolsonarista. Isso para poder conseguir eleger, se eleger, melhor dizendo. E para isso, claro que é importante evitar qualquer tipo de crítica aos bolsonaristas. Caso contrário, haverá uma hecatombe, digamos assim, nas urnas. Assim como Paulo Maluf criou uma entidade, uma camada eleitoral que lhe garantia sempre um percentual de votos ao redor de 25% aqui em São Paulo, assim como o Inácio criou uma entidade que sempre lhe garantiu pelo menos 20% de votos, Jair Bolsonaro também criou uma entidade que agrupou uma grande classe conservadora que até 2018 tinha vergonha de se colocar como de direita conservadora no Brasil. Muitos brasileiros tinham vergonha de se declarar cristãos, tinham vergonha de empunhar uma bandeira brasileira. E isto tudo mudou graças a Jair Bolsonaro. Nós brasileiros enxergávamos no PSDB um partido representativo. Então, por isso mesmo, a primeira tentativa presidencial, o já conhecido como mito, atropelou o Fernando Haddad, o posse do Inácio, que estava preso inclusive por corrupção, no escândalo do Petrolão naquele momento. A prova de que Jair Bolsonaro representa a única e verdadeira direita brasileira é que depois de 2018 e 2022, nenhum desses políticos que viraram as costas a Jair Bolsonaro conseguiram fundar um partido de direita. Acho que nem sequer tentaram. E por que não tentaram? Porque efetivamente não são de direita. São, no máximo, uma centro-direita. O Partido Novo até surgiu com aquela conversinha, de que era um partido verdadeiramente de direita, era um partido novo, e que não usava dinheiro público para alavancar candidaturas. Mas com o passar do tempo, e por culpa também do tal Amoedo, o Partido Novo mostrou sua verdadeira cara. Agora com Romeu Zema, Ricardo Salles e outras tranqueiras que estavam até ontem tentando ganhar votos bolsonaristas, mas longe de Jair Bolsonaro. Então, hoje quem ataca Flávio Bolsonaro vai quebrar a cara.
pois no auge de sua experiência política, Jair Bolsonaro não vai admitir que seu filho seja humilhado na futura campanha eleitoral. Caso contrário, seria mais fácil para Jair Bolsonaro dar apoio, então, a Tarcísio de Freitas para ser candidato à presidência. Porque Tarcísio de Freitas, além do excepcional governo de estado que faz em São Paulo, já tinha, digamos assim, um apoio do sistema financeiro e ainda é um fiel escudeiro de Jair Bolsonaro. Então seria mais fácil para Jair Bolsonaro dar apoio ao Tarcísio. Mas além de ele acreditar em Flávio Bolsonaro, ele também não poderia desvestir o estado de São Paulo, assim como não pode desvestir a capital paulista, para não dar chance ao PT de abocanhar São Paulo, o maior colégio eleitoral do Brasil. Então, isso é muito importante que nós tenhamos na cabeça antes de nos desanimar, antes de desistir e começar a achar que talvez, quem sabe, seja a hora de olhar para um outro candidato, porque acreditem, tem muita gente pensando assim. Quem está pensando assim é porque não é verdadeiramente bolsonarista, claro, mas se nomeiam, digamos assim, como de direita. Né? Por isso é importante tomarmos esse cuidado. E aí, é aquela velha questão. É mais fácil, às vezes, confiar no que já vem escrito nas manchetes de jornais, porque já está pronto para que a pessoa entenda, do que queimar um pouquinho a cabeça para pensar e tentar identificar as incongruências, né? As, digamos, divergências nas informações. Porque, de fato, uma coisa é certa. Quem é da família Bolsonaro não vai trair alguém da família Bolsonaro. Tenho certeza disto. Esqueçam essa lorota, essa, digamos, discussão sem efeito positivo algum de que a família está rachada. Não. A família não está rachada. Existe sim um racho de ideias entre os apoiadores da direita, influenciadores. Aliás, o Constantino resolveu tirar umas férias, né? Para acalmar e sair do foco, porque todo mundo percebeu quem é Constantino. Outros também talvez tirem algumas férias, porque tem muita gente aí precisando tirar férias, né? E talvez seja melhor nem voltar. Mas é o que nós estamos percebendo. E claro que essa viagem do Flávio Bolsonaro acendeu o alerta para Alexandre de Moraes, que já está sofrendo um inquérito lá na Flórida, que tem tido derrotas absurdas ao não conseguir extraditar políticos, né? Carla Zambelli, Ramagem, Alan dos Santos, que não é político, mas não conseguiu, né? Oswaldo Eustáquio, que é uma figurinha também, que não, né? Mas também não conseguiu trazer o cara para cá. Então, para o Alexandre está muito ruim. E ele fica pensando, o que o Flávio e o Eduardo vão conversar com o Trump? Será que vem outra Magnitsky? Se bem que a Magnitsky não foi cancelada. É bom deixar claro. A Magnitsky foi suspensa, mas a lei já foi aplicada contra ele. Ele está somente suspensa. E o Inácio, preocupado. Será que vão acelerar a questão do PCC, que é o grande medo do Inácio? Ou enfiar o CV também no meio? Será que é isto? A preocupação existe e principalmente o medo do Inácio ver uma foto do Flávio Bolsonaro ao lado de Trump, ambos conversando e sorridentes. Aí vai ser uma facada no peito do Inácio de tanta raiva que ele vai passar. Isso é fato. E, obviamente, depois dessa visita, o percentual de votos para Flávio vai voltar a crescer, como já é esperado, independente dessa visita ou não. Vamos aguardar, falta um pouco tempo para que a gente saiba da realidade. Por hora, meus amigos, esse era o vídeo que eu tinha para vocês hoje, no dia de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço quem está dando apoio ao canal, aos novos inscritos. Falta pouquinho para chegar nos 200 mil, quem sabe, né? Falta pouco para isso. Agradeço quem ajuda, quem colabora com o canal. Não importa o montante, não importa o valor. O simples gesto de apoiar já diz muito. É sinal de que o canal agrada. E eu espero que vocês tenham uma excelente noite de segunda-feira. Espero encontrá-los amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.